Deus chama alguém para ser seguidor dele por meio de alguma religião? O chamado de Deus para a vida humana, para o ser humano, é para que o ser humano vá para alguma religião por onde possa encontrar a ele? Deus orienta o ser humano a viver uma vida aprovada por ele, dentro e por meio de alguma religião? Será que Deus ele convida o homem para ser merecedor da graça dele, vivendo as práticas, os flagelos, os sacrifícios, as penitências, cumprindo as regras e as normas, vivendo o formalismo religioso de alguma religião? Será que Deus orienta o ser humano a cumprir algum ritual cerimonial dentro de alguma religião para poder estar na graça dele, receber o perdão dele? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que Deus ele orienta alguém a ser da religião católica, da religião evangélica, da religião espírita, da religião de Mormons, da religião do Testemunho de Jeová, dos muçulmanos, ser judeu? Será que Deus orienta alguém a ser de alguma religião como a religião verdadeira dele? Será que Deus mostra o caminho para o homem chegar a ele, sendo alguma religião? Será que Deus só vai conceder a bênção, a graça, a presença dele na vida, se você estiver dentro de uma religião? Será que tudo que você precisa de Deus é por meio de religião? Será que Deus orienta alguém a viver uma vida formalista, legalista, dentro da religião, sendo ativista? Será que para que eu viva e seja de Deus, eu preciso ser um produto do sistema religioso? Vivendo dentro da formalidade do sistema religioso, consagrando minha vida e meu viver centralizada a servir a Deus dentro e por meio de alguma religião? Será que é isso que a revelação do Evangelho me mostra? Será que as boas novas de Deus, que leva o homem à esperança da salvação, é uma religião? É o homem aderir e ser membro, ser negócio e produto de uma religião para ser salvo? Será que as boas novas do Evangelho mostram ao homem o amor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por meio de uma religião? Será que o homem só é aceito por Deus se ele for de alguma religião? Se ele não tiver uma religião, ele não é de Deus? Pois é isso que esse sistema religioso prega. Dentro de todo o sistema, o homem vai aprender isso. Seja qual for o sistema religioso que você esteja, seja qual for a vertente religiosa que você adere, venha aderir, você vai aprender isso. A sua vida vai ser centralizada dentro do sistema. O seu viver vai ter que ser moldado pelo sistema. Você vai ter que centralizar e viver tudo de Deus dentro e por meio do sistema. A pergunta é isso que Jesus veio trazendo para a gente? Essa é a direção de Jesus? Foi esse o caminho que Jesus mostrou? Essa é a vida com Deus que Jesus ensinou? É por meio da religião que encontramos e vamos a Deus? Que Jesus ensinou?
É através de uma vida centralizada na religião que eu sirvo, adoro e encontro a Deus e vivo para Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Então nós temos que buscar esse conhecimento de Cristo. Nós temos que aprender de Deus para que a nossa vida esteja andando com Deus pelo entendimento daquilo que Deus nos orienta. Eu tenho que entender e conhecer a direção que Deus me dá para que eu encontre a Ele, para que eu viva nele por Ele, para que eu esteja no amor, na graça e na salvação dEle. Eu tenho que conhecer aquilo que Deus me orienta, para que a minha vida de devoção consagrada a Ele seja com entendimento no que Ele ensina. Eu tenho que conhecer a verdade de Deus, para que eu não esteja vivendo na mentira, guiado pela mentira, centralizando minha vida na mentira, dedicando meu esforço, minha vida, como se fosse a Deus, na mentira. Então, é o que eu peço a você, meu amigo que sempre escuta, assiste os vídeos de instruções desse irmão que vos fala, o Hélio Ramos. Eu peço a você, seja prudente, se questione, use o senso crítico, pense, raciocine, porque Deus te deu inteligência, sabedoria para analisar tudo e buscar o conhecimento das origens da verdade. Tudo tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Deus não faz nada em vão. A palavra de Deus não está aqui em vão. Não é um livro para colocar na estante. Não é um livro para usar na formalidade religiosa. Não é um livro místico para você dizer, tira uma palavra aí para mim e abrir uma palavra e está jogando sorte para ninguém. A palavra de Deus é a bússola para guiar o ser humano na direção do seu Criador, nos preceitos verdadeiros de Deus. A palavra de Deus é lâmpada e luz para nos guiar numa vida com Deus. A palavra de Deus é a verdade que precisamos conhecer para ser liberto. A palavra de Deus é o alicerce de uma vida verdadeiramente em Deus e com Deus. A palavra de Deus é a semente que gera no homem a vida com Deus. Essa semente tem que ser lançada no meu entendimento para iluminar, esclarecer, transformar e me tornar uma nova criatura em Deus pela palavra. Eu só posso ser criado de novo para Deus se a semente for lançada em mim, para que essa semente brote, frutifique, germine. E a vida com Deus venha a ser nascida em mim pela palavra. E essa semente já nasceu, já foi lançada. Essa palavra já cresceu, já nasceu em mim. Já me tornou uma nova criatura. Eu recebi a palavra. Eu estou na palavra. Minha base, meu alicerce na minha vida com Deus é a palavra. Essa palavra escrita, revelada, e essa palavra encarnada, que é Jesus. Revelado nesta palavra escrita, revelada, Jesus Cristo. O alvo da minha fé. O guia da minha alma para Deus. É Ele. Então, Deus, você fazendo análise, examinando a direção dele, Deus não vai conduzir ninguém para nenhuma religião, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem mormon, nem testemunha de Jeová e nem qualquer outra. Deus não orienta ninguém a procurar uma religião verdadeira. Deus nos orienta a conhecer a verdade, que é Jesus. Deus não ensina ninguém a andar no caminho para Ele dentro de nenhuma religião. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. O homem só tem vida com Deus, verdadeiramente, em Cristo e por Cristo. Então, que você entenda isso, receba essa
orientação, esse esclarecimento, e que a luz de Deus, que é lâmpada para nos guiar e nos dirigir no caminho para não se perder nesse mundo de trevas, que é a mentira em relação a Deus pregada no sistema religioso, onde o diabo criou esse mecanismo para fazer o povo acreditar na mentira dele como verdade de Deus. O sistema religioso é um mecanismo usado por Satanás. É uma das portas do inferno. É uma das maiores cadeias que o diabo já criou para prender a humanidade. É a religião. A religião, ela faz o homem entender que vai chegar a Deus. Só que o religar de Deus não é uma religião com regras, com normas, com muitas coisas que o homem tem que viver lá dentro para ser de Deus. Estabelecida no governo e na autoridade de um homem que se coloca como guia do povo. O verdadeiro religar de Deus não é um sistema, uma denominação, um conjunto de regras, princípios e valores de religião. O religar de Deus é Jesus. Ele disse que Ele é o caminho. E ninguém pode chegar a Deus senão por Ele. Jamais. Ninguém vai encontrar uma vida com Deus. Ninguém vai ter a real comunhão com Deus. Ninguém vai estar em Deus. Ninguém vai alcançar a graça de Deus. Ninguém vai entrar na promessa da salvação de Deus. Se não for a Cristo e por Cristo. Pois Ele é o caminho. Ele também é a porta de acesso a Deus. Por onde o homem encontra a salvação. É Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho não é igreja, religião, vida religiosa. Você se converter a uma vida dentro da formalidade religiosa e passar a viver isso. É o que o povo vive. Cada um nas suas religiões. As pessoas deixam até de viver a vida normal e passam a viver uma vida centralizada e modulada pela religião. As pessoas hoje não vivem mais a vida normal. A vida delas é religião. Trabalho, igreja. Compromisso, igreja. Lazer, entretenimento, igreja. Tudo é centralizado na religião. As pessoas hoje centralizam sua vida, vivem alienados dentro de tudo aquilo que é ensinado para eles nas igrejas. Eles não têm liberdade de pensar, de ouvir o contrário, para poder analisar, para poder usar o senso crítico. As pessoas dentro da religião vivem robotizadas. Estão tudo aprisionadas mentalmente, com a mente cauterizada. As pessoas dentro da religião vivem fanatismo, tornam-se fanática, ativista religiosa. As pessoas dentro da religião, elas vivem robotizadas na direção dos líderes de tais religiões, que cauteriza na mente delas com a mentira. Cauteriza a mente dessas pessoas com a mentira, a ponto de ficarem tão alienadas que não ouve, não acredita e não para raciocinar, pensar, analisar nada que se diga, porque a vida dela é guiada pela direção do seu sistema religioso. A verdade de Deus para ela é aquilo que ali ela recebe. E ali ficam vivendo aquele mundo mentiroso de Deus, orientada, instruída a praticar isso, fazer aquilo, aquilo outro, tudo em nome de Deus. Porque se não fizer, você não é abençoado, não está servindo a Deus. E ai de você se sair da tua religião, tu saísse de Deus. Porque você é ensinado e vive com essa mente, dentro dessa mentira, de que a sua vida para ser de Deus tem que estar dentro dessa religião. Mas a pergunta é, onde Deus orienta isso? Qual é a religião que Jesus mandou o homem estar para estar em Deus? Para servir a Deus? Para alcançar a bênção de Deus? Para adorar a Deus? Qual é a religião que Jesus orienta
o homem ir para ser salvo, encontrar salvação e a vida com Deus. Jesus, na sua pregação, ele não centralizou o homem se dirigir a nenhum ambiente, a nenhum homem, a nenhuma coisa, a nenhum objeto. Jesus, na sua pregação, ele centraliza toda a direção de vida com Deus para o homem encontrar, é nele e por ele. Ele disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, porque ele é tudo que o homem precisa para a vida com Deus, para encontrar Deus, ele é. Ele é o meio de santificação, ele é o meio de justificação, ele é o meio por onde encontramos o perdão, ele é o meio por onde encontramos salvação, ele é o meio por onde estaremos na presença, na comunhão e na vida com Deus. É por ele, não é por religião, escravizado nas obrigações, atividades, compromissos, regras, metas, vivida dentro de religião, onde o povo vive fardo e jugo de servidão, onde o povo está subjugado na autoridade e no domínio dos líderes, que é para o povo guia de Deus, onde as pessoas colocam os seus líderes espirituais, seus líderes religiosos, como guia espiritual da vida dele com Deus. As pessoas devotas, dedicam, consagram a sua vida para seguir a Deus pelos seus líderes religiosos. Colocam na sua vida como guia espiritual, autoridade de Deus para eles. Onde as pessoas estão ali subjugadas, adorando, idolatrando, venerando seus líderes, como se fosse o mediador da vida dele com Deus. Não coloque nada e nem ninguém como mediador da sua vida com Deus. Não coloque líder religioso, não coloque igreja, não coloque culto, não coloque ritual, não coloque cerimonial, não coloque objeto. Não coloque nada na sua vida com Deus como intermédio. O único intermédio da nossa vida com Deus é Jesus. É por Ele e nele que precisamos estar para viver para Deus, estar em Deus. Não é por culto, não é por ambiente, igreja, não é por líder religioso, não é por objeto, sacrifício, ritual, penitência, cerimonial. Tem que fazer isso, tem que cumprir aquilo, tem que estar ali, tem que obedecer aquele homem, tem que submeter-se a ele, porque é ele que guia você para ele. É mentira. Não coloque nada. Porque se você estiver vivendo dentro desse entendimento, você da graça tem caído, você está afastado de Deus, pensando que está em comunhão com Deus, adorando a Deus em vão, porque a sua vida com Deus não está pelo entendimento da verdade. A verdade é Jesus o que ele ensinou. Você está vivendo uma vida devota, consagrada a Deus, pelo entendimento pregado pelos homens na religião. Tudo que você pratica, todo o teu esforço, todo o teu zelo, toda a tua dedicação, como se fosse para Deus, é vã, é reprovada por Deus. Essa tua fé, por onde tu é devoto, vivendo tua regra de fé e prática, dentro desse conhecimento, dentro dessa direção, dentro dessa esperança, dentro dessas práticas, essa tua fé é reprovada por Deus. Essa tua fé não é aceita por Deus. Não é essa fé que te leva a Deus. Não é a fé pelos princípios da religião. Não é a fé vivida e consagrada, devota, dentro de religião, compromisso, tarefa, obrigações de religião. Você tem que deixar a sua vida ser guiada por Cristo. Você tem que se entregar por completo a Cristo. Você tem que colocar o senhorio da tua vida a Cristo, para que Ele guie você, para que você esteja submisso a Ele na autoridade divina, a autoridade espiritual de Deus para nossas vidas. É Cristo, não é um líder religioso. O líder religioso é um homem falho, que se corrompe. Se você colocar a tua vida guiada, dirigida por algum homem, dentro de algum ensino religioso, tu vai se perder. E Jesus não mandou seguir nenhum líder religioso. Ele disse, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós. É isso que Deus nos orienta.
É isso que nós devemos colocar e ser devoto, praticante, zeloso na nossa vida, como para com Deus. É a vida em Cristo e por Cristo. Não a vida em igreja por igrejas. Na condução e direção, instrução, orientação dos homens. Jesus não deixou nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem nenhum apóstolo como guia espiritual para o povo. Os apóstolos, a responsabilidade deles era ensinar, não era levar ninguém a Deus, ensinar o caminho por onde o homem chega a Deus. Aquele que leva o homem a Deus. O trabalho dos apóstolos não era levar ninguém a Deus, era ensinar o caminho para o homem chegar a Deus, mostrando aquele que é o guia da nossa alma, o bom pastor que nos leva a Deus, que guia a nossa vida no caminho seguro, em segurança para Deus. O trabalho dos apóstolos era pregar, levar o conhecimento para o povo de Cristo, formar o povo discípulo de Cristo, advertir o povo a estar, não dentro de nenhuma igreja. O trabalho dos apóstolos era orientar e advertir o povo a estar e perseverar em Cristo, irmãos. Hoje, o povo é tudo orientado com a mente cauterizada dentro das igrejas pela mentira dos homens pregada como verdade de Deus, a dedicar sua vida aos trabalhos, às tarefas, às atividades de igreja. O povo hoje é orientado a consagrar sua vida e seu viver dentro de igreja, adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. Tudo é centralizado dentro das igrejas, sob a autoridade deles. Olha o que eles fazem com as pessoas, usado por Satanás. Eles tiram as pessoas de Cristo, do senhorio de Cristo, e colocam as pessoas no senhorio deles, a ponto de ensinar para as pessoas heresia de perdição, que leva as pessoas a se perderem. Como, por exemplo, se não for batizado não é salvo, se não der o dízimo não é salvo, se não estiver na igreja não é salvo. A igreja é casa de Deus, é lá que você tem que estar para adorar a Deus. Isso é heresia de perdição. Por quê? Porque faz você perder o alvo. O alvo de tudo isso é Cristo, não é uma igreja. Tudo isso tem que ser centralizado e vivido em Cristo, por Cristo. Não é em igreja, por igreja, na direção desses homens. Então, observe o que eles fazem com as pessoas. Eles estão sendo usados por Satanás e pensam que estão sendo usados por Deus. E as pessoas que estão seguindo esses homens estão seguindo a mentira do diabo e vivendo dentro da mentira do diabo, pensando que estão seguindo a Deus e vivendo dentro de uma comunhão com Deus, de uma vida de adoração a Deus, de uma vida de buscar a Deus, dentro dessas igrejas, dentro do sistema, por meio da religião, é o caminho que tira o homem da direção de Deus. A religião não é o caminho para Deus. A religião é uma das portas do inferno que leva o homem a se perder de Deus. O único caminho para Deus e meio é Cristo. É Cristo, não a religião. Deus não ensina ninguém, não orienta ninguém aí ou está dentro de nenhuma religião para ser dele, para estar nele. É em Cristo o caminho e o meio por onde encontramos e chegamos a Deus. É Cristo, 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 Jesus. Amém? Então que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre levando o ensino e o esclarecimento, porque esse é o meu compromisso no reino de Deus, pregar